Boa noite, saúdo-vos vivamente, a todos e a cada um em especial. Espero que se encontrem de ótima saúde, neste que é um tempo de incertezas, mas também de esperança. E é com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos, neste ciclo de conferências dedicadas à discussão saudável sobre o futuro do desporto, na perspectiva do associativismo, da sua prática desportiva, do seu financiamento, na perspectiva da otimização de recursos e das novas perspectivas e desafios. Estou certo que esta será uma jornada extremamente interessante, acima de tudo útil e importante para todos nós, face à pandemia que nos assolou. O associativismo e o desporto passam hoje por enormes desafios. Estamos num período em que todos temos que refletir sobre o verdadeiro estado e o futuro do desporto e do associativismo, que sempre desempenharam um papel fundamental em cada uma das nossas comunidades. Espero, pois, que possamos corresponder às expectativas e que saiamos todos com esperanças renovadas, motivação acrescida para novos desafios e para o desporto e para a sua prática. Começo por endereçar uma palavra de apreço e agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara, Sr. Jorge Vala, a quem agradeço a presença por nos ter dado a honra de efetuar a abertura deste ciclo de conferências, e Sr. Presidente, agradecia então a sua participação e a sua amabilidade. Muito boa noite. Quero naturalmente cumprimentar todos, dar as boas-vindas a este ciclo de conferências e agradecer vivamente a disponibilidade daqueles que vão marcar esta noite e também a noite da próxima quinta-feira. Ao Pedro Soares, ao Miguel Pacheco, ao Alfredo Silva, e também, que vão estar hoje connosco, mas também na próxima quinta-feira ao Paulo Bernardo, ao Júlio Vieira e ao Pedro Sequeira, os nossos agradecimentos, naturalmente na pessoa do seu vice-presidente e também vereador do desporto, um cumprimento especial a toda a equipa do desporto, da comunicação e do gabinete de informática que estão hoje aqui a apoiar-nos e que, enfim, de alguma forma criaram a possibilidade de transmitirmos esta mensagem, por assim dizer, uma mensagem muito importante e, sobretudo, uma mensagem muito presente. Dizer-vos, para começar, que o município de Porto Mós é um município que recebeu a bandeira de amigo do desporto. E, portanto, estamos naturalmente na primeira linha daqueles que vivem o desporto, apoiam o desporto e têm presente a importância do desporto na nossa comunidade. No entanto, nós, como todos sabemos, e passou a ser um lugar comum, estamos em confinamento há 9 meses. São 9 meses com as atividades desportivas suspensas, são 9 meses com falta de sociabilização e consequente importância que tem a falta de contacto direto, quer na prática desportiva, quer no dirigismo associativo entre as pessoas. O dirigismo associativo, e a maioria de nós já passou por ele, é um serviço público que é diferente porque é feito habitualmente com paixão. E a falta que faz àqueles que são dirigentes associativos, na nossa opinião, neste momento é demasiado perigoso e põe em causa o futuro e a estabilidade de todo o dirigismo associativo e, consequentemente, do movimento. Porquê? Porque ser hoje dirigente associativo pressupõe dinâmica, pressupõe a ação, e é exatamente a falta de ação, a ausência do contacto e da partilha que criam desmotivação. E por isso nós temos este primeiro patamar de preocupação com o futuro do dirigismo associativo, sobretudo porque vão começar com certeza a escassear os dirigentes associativos, precisamente porque são 9 meses parados. Dirigente associativo por quem nós temos um enorme respeito pela sua resiliência, um enorme respeito por tudo aquilo que tem passado e ainda assim na sua condição de dirigentes, a vontade que têm de darem continuidade a este processo. E nós sabemos porque o Gabinete do Desporto teve a oportunidade recentemente de fazer um inquérito a todas as associações do Conselho
E deste inquérito resultou, na maioria das associações, a vontade de continuarem. A vontade de continuarem vivas, a vontade de continuarem com atividades, a vontade, inclusive, de se reestruturarem para poderem continuar a sobreviver. Mas esta sobrevivência é sempre condicionada pela prática desportiva parada. Portanto, quer queiramos, quer não, não havendo prática desportiva, tudo se torna mais complicado. E, portanto, nós naturalmente temos também que reconhecer tudo aquilo que estão a passar os atletas, os desportistas, por assim dizer, em geral, mas em particular aqueles que são os atletas amadores e que fazem também um pouco da sua vida, a vida do desporto e, consequentemente, completam esta coisa do associativismo aqui ao nível concelhio. E quando falamos, e o Eduardo Amaral estava a falar nisso, nas dificuldades, falamos naturalmente de clubes que vivem com dificuldade, mas que não são subsídio-dependentes. É bom que se diga que a grande maioria, a totalidade, digo mesmo, dos clubes do nosso concelho não são subsídio-dependentes. O município proporciona a alguns deles a possibilidade de angariarem fundos, quer através das festas de São Pedro, quer através de um conjunto de atividades onde somos eventualmente parceiros, mas reconhecemos que o associativismo no nosso concelho é autónomo e é capaz. E o ser capaz dá também capacidade ao movimento associativo para, além de ser autónomo, para ter bons dirigentes. E felizmente temos também bons dirigentes e reconhecidos dirigentes. Podemos falar em variadíssimos dirigentes, eu não queria criar suscetibilidade, mas amanhã, na quinta-feira, vamos ter aqui um antigo dirigente associativo, Júlio Vieira, que depois foi presidente da Associação de Futebol de Leiria e hoje é diretor da Federação Portuguesa de Futebol. O dirigismo associativo, como disse, é feito por paixão e devo dizer que neste momento, também com um esforço muito grande da parte do município, nós conseguimos, fruto do facto de não ter existido no Conselho um conjunto de atividades devido à pandemia, conseguimos juntar um valor para distribuir pelas associações. Pelas mais de 100 associações do Concelho de Porto de Mós, distribuímos 150 mil euros, com critérios definidos pelo senhor, pelo Gabinete do Desporto, pelo Pluro do Desporto, e estes 150 mil euros, de facto, foram, apesar de serem um valor no conjunto, de serem valores pequenos, mas estou certo que foi um contributo importante para quem não estava à espera de nada e, sobretudo, quem não está habituado a receber nada. E por isso eu quero mais uma vez reiterar a importância que tem a discussão, a análise e eventualmente também os contributos para nós podermos fazer melhor pelo movimento associativo do nosso concelho. Um bem-aja a todos e espero, com a maior das sinceridades, que corra tudo muito bem durante estes 2 dias e que daqui saiam, efetivamente, as respostas necessárias para nós, enquanto autarcas e responsáveis aqui no concelho, podermos eventualmente contribuir ainda mais para a manutenção do movimento associativo vivo. Um bem-aja a todos e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre bom sentir que da parte do município há realmente esta preocupação de manter vivo o associativismo, porque no fundo o associativismo é o reflexo das comunidades e quanto mais forte for a comunidade, certamente mais forte será também o tecido associativo do Concelho e dos vários concelhos e de todo o país, porque pelo que estamos a ver no painel de pessoas que estão a seguir esta nossa conferência, são realmente diversificadas as zonas do país. Portanto, eu começo por apresentar os nossos ilustres convidados, a quem agradeço a disponibilidade de partilha de conhecimento e estou realmente expectante, pois todos eles têm por base uma formação de gestão do desporto, que acaba por ser um caso quase inédito, porque toda a gente fala muito no treino puro e duro e há aqui um conjunto de outros agentes, nomeadamente da gestão do desporto ou mesmo da psicologia do desporto, que importa também começar a acrescentar
mas se calhar teremos aqui a oportunidade de ouvir alguém que sabe mais sobre isto. Portanto, eu gostava de agradecer e começar a apresentar o Dr. Pedro Soares, que vai estar connosco também, o Dr. Miguel Pacheco, que já está, e o Dr. Alfredo Silva, que irá entrar um pouco mais tarde, porque também está numa outra conferência e então irá juntar-se a nós um pouco mais tarde. Começava, portanto, nós vamos fazer aqui, para que as pessoas possam saber, vamos, durante cerca de 15, 20 minutos, cada um irá explanar as áreas que pretende intervir. Depois as pessoas poderão ir colocando questões por mensagem que nós iremos compilar e, no fundo, iremos colocar essas questões também para tirar algumas dúvidas ou esclarecimentos adicionais que por bem o entendam. Começava então pelo Dr. Pedro Soares, e eu fazia aqui só uma pequena introdução para que possam também conhecer, apesar de já ser uma figura bem conhecida destas andanças do desporto. O Dr. Pedro Soares é o coordenador e responsável do Programa Nacional dos Municípios Amigos do Desporto, onde o município de Porto-Mós está integrado também. Tem o doutoramento em Gestão do Desporto, é CEO da Cidade Social e diretor da revista trimestral Portugal Social. Portanto, o Dr. Pedro Soares propõe-se falar sobre qual a redefinição e o propósito dos clubes, das suas instalações desportivas e, no fundo, também sobre os seus métodos de funcionamento. Pedro Soares, agradecia então e agradeço a sua presença e o espaço de antena é todo seu. Muito boa noite a todos, creio que me estarão a ouvir, só para testar. Estão certo. A ouvir? Sim, certo. Muito bem. Eu começava então por agradecer nas pessoas do Sr. Presidente Jorge Vale e do Sr. Vereador, nosso colega de Educação Física, Eduardo Amaral. É sempre um gosto ter um colega de Educação Física nestas funções do pelour do desporto, e cumprimentar obviamente os colegas de painel, o Miguel e quem se vai seguir depois, entretanto, virá, e cumprimentar também os presentes, e começo ainda na presença do Sr. Presidente, dizer que no fundo Porto-Mós já era amigo do desporto. Aquilo que se passou foi que começou a ser reconhecido por uma terceira parte como um município que entende que pode melhorar a qualidade de vida e diferenciar a vivência dos habitantes de Porto-Mós, intervindo naquele que é um dos instrumentos mais baratos de saúde pública, que é a atividade física e o desporto. Portanto, no fundo, é um reconhecimento e o ingresso num programa que envolve neste momento 135 municípios, para partilhar as boas práticas, algumas das quais advêm do município de Porto-Mós, e também aproveito a oportunidade para felicitar o trabalho que está a ser desenvolvido pelo pelour do desporto, orientado obviamente pelo Presidente da Câmara. Falar sobre o futuro do associativismo desportivo neste momento, e se calhar em qualquer momento, não é fácil. Mas de qualquer forma, se calhar o mais fácil é o nosso papel, e o papel mais difícil é o papel de colocar em prática algumas das ideias, e isso tem sido feito desde há muitos anos a esta parte pelos dirigentes que o Sr. Presidente referiu como autónomos e capazes portanto, os dirigentes de Porto-Mós. De facto, o Estado Central, na nossa opinião, não tem resolvido da melhor forma as questões inerentes ao funcionamento mais micro dos milhares de clubes e de associações desportivas, é um facto, e, na minha opinião, o movimento associativo pode, se houver vontade e orientação superior para isso, pode ser uma peça fundamental, desde que consiga estabelecer um triângulo entre o movimento associativo, o funcionamento do sistema escolar, as escolas, e também o sistema de trabalho, onde a maior parte de nós estamos 8 horas por dia e poucas mais horas nos restam, tirando o trânsito em algumas cidades, para podermos usufruir de tempos livres.
Portanto, eu penso que aqui o movimento associativo, como tem células espalhadas por todo este território, poderá ser, se qualificado, poderá ser uma chave fundamental para nós resolvermos de vez e aumentarmos o índice de prática desportiva das modalidades, mas também, como vão ver mais à frente, a minha opinião é que nós só conseguiremos aumentar o índice de prática desportiva no nosso país de forma significativa se interviermos na relação que existe e na passagem dos talentos e de alguns potenciais atletas das escolas para o movimento associativismo, sem quaisquer relutâncias, onde possamos, e já acontece em muitos concelhos, partilhar as instalações esportivas excelentemente localizadas que existem já no sistema escolar, mas também quando pudermos intervir, como disse, nos sistemas de trabalho das pessoas. Tirando este introito, obviamente que falar de gestão do associativismo desportivo, eu penso que teremos que caminhar para uma gestão mais partilhada e mais colaborativa entre os vários clubes de um município, portanto não haver o clube A, B e C em determinadas situações para solucionar e para potenciarmos o que cada um tem de pontos fortes, devemos pensar no futuro em criar, no fundo, fóruns ligando de forma prática os vários clubes e associações que existem no mesmo concelho, por forma a potenciar e a que todos juntos sejam mais do que a soma das partes. Aquilo que podemos dizer, e se calhar do ponto de vista metafórico, nós perto dos anos, no início do século XXI e ali em torno do ano 2004, por causa do Euro 2004, nós tivemos alguma transformação de alguns estádios de futebol, no fundo eram antes entendidos como locais onde havia jogos de 15 em 15 dias, para outro tipo de locais onde agora há todo um tipo de ofertas que não havia. E aquilo que eu acho que os clubes e o movimento associativo têm que acompanhar essa transformação de forma adaptada, em deixarem de ser locais de treinos ou de só treinos e jogos semanais, para de facto conseguirem criar, digamos que comunidades de prática que se possam entrosar. Porque se nós formos a ver, se um clube tiver 50 atletas, consegue provavelmente intervir diretamente em 200 pessoas num município. Se tiver 200 pessoas, podemos intervir em muito mais do que... Não há muitas áreas em que nós tenhamos essa possibilidade de potenciar a intervenção que nós temos. Mas antes de tudo, penso que em 2021 e provavelmente 2022, o que nós temos que trazer é as pessoas de volta ao desporto e à atividade física. Isso só se faz se os clubes forem capazes de transmitir confiança, e para isso é importante transmitir segurança e as pessoas terem segurança na utilização das instalações desportivas, na participação em atividades e programas e eventos. Portanto, a confiança é fundamental e ela só se transmite se as pessoas perceberem que há segurança na frequência dos eventos. Isso é uma questão, e na utilização das instalações esportivas, isso é uma questão que, do ponto de vista da comunicação, é essencial para nós trazermos de volta aqueles jovens que, se calhar aqui há um ano para trás, não sabiam outro caminho se não ir da escola diretamente para o clube, e infelizmente nos últimos 9, 10 meses já começam a ter outros caminhos e a conhecer outros caminhos, se calhar alguns dos quais não serão os mais adequados, e começa a ser frequente ouvirmos testemunhos destas situações. Portanto, temos que encontrar uma forma de transmitir ainda mais quais são os benefícios para a saúde física, mental e social dos atletas praticarem regularmente uma modalidade, mas também dos jovens, e das crianças e dos adultos
praticarem atividade física regular, porque se as pessoas praticarem atividade física regular, depois estão mais propensas para continuarem numa determinada modalidade desportiva. E quando eu digo que temos que deixar de ter clubes apenas, e apenas aqui não tem nenhum sentido negativo, porque eu acho e reconheço que de facto o movimento associativo é fundamental e os dirigentes de forma voluntária são fundamentais para que este movimento continue. Portanto, não está aqui por trás do meu raciocínio nenhuma apreciação menos positiva, mas o que eu acho é que devemos aproveitar a imagem que os clubes têm e a imagem do clube e do movimento ativo do próprio município, aproveitar o sentido de pertença e passarmos de jogos e de treinos para, com a coordenação, com a ajuda e o apoio dos municípios, centralizarmos. Isso não será aplicável a todas as características de todos os municípios, porque há municípios com muitas diferenças, mas se calhar desenvolvermos através dos clubes atividade física para os idosos, para os familiares dos atletas, termos momentos em que sejam transmitidos alguns conhecimentos relacionados com a alimentação, com o stress, aproveitar os clubes como centros de apoio ao estudo, centros de fisioterapia. Obviamente que estarão alguns dos dirigentes que nos podem estar a ouvir a dizer, mas como é que eu posso contratar um fisioterapeuta? Não tenho receitas para isso. Mas como é que eu posso contratar alguém para apoio ao estudo? Não tenho receitas para isso. Como é que eu posso contratar algum nutricionista? Não tenho receitas para isso. E se calhar aquilo que se resolve em municípios como, por exemplo, o de Porto de Mós, será através do tal fórum de clubes, o Fórum do Desporto, em que eventualmente isto é uma situação que deixo para reflexão, eventualmente, por exemplo, um fisioterapeuta seja contratado por alguma entidade, mas que não trabalhe exclusivamente para um clube, mas se calhar que se puder trabalhar para 2 ou 3 clubes, se calhar os 2 ou 3 clubes têm capacidade de encontrar serviço para esse fisioterapeuta que justifique depois e que garanta o financiamento do seu vencimento. Portanto, isto é um desafio e algumas ideias que trazia para vos transmitir. O que eu acho importante também é nós começarmos, e isso é visível nas várias cidades e nas vilas, utilizar mais espaços ao ar livre. Existem excelentes locais em cada um dos municípios que podem ser utilizados como locais de prática de atividade física, diversificar mais as atividades que são desenvolvidas. Há uma área em que as pessoas agora, se alguma coisa a Covid nos trouxe de positivo, foi a disponibilização da população para as questões relacionadas com o online, com o digital. Acho que os clubes, o movimento associativismo desportivo deve aproveitar essa situação. Lá está, não terá condições cada um dos clubes para contratar algum especialista de marketing digital, mas se calhar com o apoio do município ou no seio desse tal fórum de desporto, poderá haver alguma colaboração no sentido de cada um dos clubes ficar mais capaz de responder digitalmente online aos seus utentes, aos seus sócios e, de facto, começarmos a utilizar mais as redes sociais, os sites, as apps e comunicarmos mais com os nossos utentes e os nossos sócios. Mas, de facto, temos que trazer mais temas de trabalho e desenvolvimento das atividades nessa tal que eu chamei comunidade de prática, em que em cada atleta nós podemos intervir com mais 4 ou 5 pessoas. Se nós utilizarmos os clubes em rede dentro do município ou eventualmente em parceria com clubes de outros municípios, podemos trazer para dentro da atividade do associativismo desportivo as questões relacionadas com o turismo desportivo, os clubes serem entendidos como comunidades de prática e de estilos de vida saudável
e, de facto, podermos criar melhores ambientes de prática, quer sejam presenciais, quer sejam online, peço desculpa. De facto, só para terminar, o que eu acho é que nós devemos aproveitar este momento de crise para potenciarmos e para redefinirmos, como eu dizia, como o Sr. Vereador dizia na apresentação da minha apresentação, passo à petição, temos que verificar que outras áreas é que os clubes e o movimento associativo pode abarcar para que tenhamos clubes mais completos na sua atuação e com isso intervenham sendo que é fundamental que haja cada vez uma maior ligação dos clubes com a comunidade onde se inserem, porque é dessa maior ligação que vai haver mais ligação e mais utilização dos clubes como focos de estilos de vida, de locais onde nós podemos ter práticas que nos permitam ter um estilo de vida saudável, sendo que o estilo de vida saudável depende da atividade física, da prática desportiva, das questões relacionadas com a alimentação e do stress, que aliás são as causas que levam a que haja mais mortes em Portugal, pese embora nós tenhamos todos, e agora para concluir, pese embora nós tenhamos todos informação de quantas pessoas morrem e com todo o respeito por todas elas, por Covid todos os dias, tivemos momentos em que houve 1, 3, 5, agora obviamente são mais, mas se calhar estamos a esquecer daqueles que em média quase 100 por dia morrem de acidentes vasculares cerebrais e cujas causas são precisamente estas que eu estou a dizer. Eu tenho um sonho de um dia ver, isto não tem qualquer conotação política com o atual governo, mas assim como ouvi um primeiro-ministro e alguns ministros a irem buscar ao aeroporto e a serem filmados pela televisão equipamentos para tratar os doentes da Covid, tenho um sonho que um dia as televisões acompanhem o nosso primeiro-ministro, qualquer um que seja, e os senhores ministros, a ir buscar aos locais adequados máquinas de fitness para que, de facto, depois de resolvida a questão da Covid, possamos resolver uma questão bem mais grave que tem a ver com a principal causa de morte em Portugal, que é o facto de nós sermos, de facto, um país muito sedentário, e isso é que nos deve preocupar em termos de futuro. Temos todos que ultrapassar esta crise, mas temos que utilizar essencialmente o associativismo desportivo como células fundamentais para resolvermos a baixa prática regular da atividade física. Disse. Muito obrigado, Pedro. Eu fiquei aqui um bocadinho expectante, e gostava se calhar aqui de perguntar uma questãozinha. A gestão partilhada com clubes que têm uma identidade e um orgulho muito próprio, porque se andou aqui durante muitos anos a dizer que era levar o nome da terra mais longe, será possível com os dirigentes que ainda não acompanharam também esta própria evolução do desporto? Eu tenho, para lhe responder, tenho um trabalho, um testemunho que fiz. Eu trabalhei quase 20 anos em câmaras municipais ligada ao desporto, e tenho testemunho precisamente de um trabalho que fiz num dos últimos municípios que trabalhei, que era a Câmara Municipal de Ilhavo, que foi a criação de um fórum náutico, e é daí que vem a ideia, e aquilo que fizemos foi, já há 12 anos, aquilo que nós fizemos foi sentar à volta da mesma mesa todas as entidades que, de certa forma, é um município que faz fronteira com o mar e que tem a Ria, como tem muitos planos de água, e aquilo que nós criámos foi uma plataforma em que estavam incluídas todas as entidades ligadas à temática náutica e aquática, e a verdade é que quando criamos, e quando eu digo criamos, o Conselho, o município, coordenado pela Câmara, quem coordenava o Fórum Náutico era a Câmara, quando o município queria desenvolver alguma atividade ligada à parte náutica,
estava tudo muito facilitado. Muito boa noite ao Alfredo Silva, que há bocado não cumprimentei, está a chegar Também agora. está a chegar. Exatamente. Na verdade, quando nós queríamos fazer campos de férias náuticos, quando nós queríamos fazer atividades náuticas, eventos náuticos, estavam lá clubes, uns de canoagem, outros de vela, outros de remo, tudo era muito facilitado e, de facto, as pessoas têm aqui entender esta cultura da partilha. Ninguém perdeu a identidade, mas a verdade é que nós sentimos, e isto foi dito pelos vários clubes, pelo facto de haver estas atividades que eram realizadas em parceria com todos os clubes e com a Universidade de Aveiro, com os escuteiros, os clubes começaram a ver mais atletas interessados nas modalidades e começaram a ter mais atletas inscritos nos clubes. Portanto, este fórum não é para ninguém perder identidade, mas é para criar uma identidade supra-clube, uma identidade do desporto em Porto de Mós, que pode ser potenciada porque a Soma e a sua organização em parceria podem levar o desporto e a atividade física mais longe, porque cada um deles terá os seus pontos fortes e, juntando os pontos fortes, se calhar anulam alguns pontos fracos que eventualmente agora podem alguns deles ter. Sim. Os conselhos municipais de desporto poderão ser esse fator de agregação, ou acho que convém fóruns separados? Sim, desde que haja dinamismo. Aliás, é um dos temas que nós vamos, já agora aproveitando a publicidade, o programa dos Municípios Amigos de Desporto está assente essencialmente em 4 pilares: a formação, a partilha de boas práticas, os reconhecimentos e o networking, portanto o trabalho em rede, e é precisamente um dos temas que nós vamos pôr os municípios a falar entre eles, aqueles que já têm conselhos municipais de desporto, na perspectiva dos técnicos refletirem de que forma é que estes conselhos municipais de desporto podem intervir diretamente no funcionamento do desporto nos municípios e não só serem, e eu aqui não estou a falar, nem tão pouco sei de cor se Porto de Mós tem ou não tem Conselho Municipal Sim, nós já temos também. De desporto, exatamente, mas aqui a ideia é que haja um plano que esse não seja um órgão apenas consultivo, mas sim uma plataforma para que se realizem atividades e programas práticas no município. E essa se calhar será a diferença, é que não seja só, eles inicialmente foram muito criados na perspectiva do cunho consultivo, mas este fórum e este que nós criámos, o Fórum Náutico, era consultivo para determinadas situações, mas era essencialmente um órgão de execução que tinha um plano de atividades que era aprovado anualmente e que essas atividades eram feitas em parceria com os vários clubes e as várias organizações que estavam assentes nessa. Portanto, se calhar há de ser um Conselho Municipal de Desporto, mas alterando um bocadinho a filosofia de funcionamento, sem conhecer, estou a falar do ponto de vista geral, sem conhecer o funcionamento do Desporto de Mós. Ok, muito obrigado, Pedro. Eu aproveito para dar as boas-vindas ao professor Alfredo Silva, também já não nos víamos há algum tempo, é sempre com muito gosto. Eu não sei se está a ouvir, penso que não deve estar a ouvir, não sei. Está? Ok, não está. Estou perfeitamente. Boa noite a todos. Cumprimento os colegas e o senhor vice-presidente. Muito obrigado pelo convite. Quero desde já felicitá-lo por esta brilhante iniciativa de reunir pessoas e os clubes do Conselho para discutirem os caminhos do futuro para a promoção do desporto. Muito obrigado. Obrigado. Eu é que agradeço a sua participação, que é sempre enriquecedora, e como comecei no princípio, são todos os 3 da área da gestão e se calhar vai pôr os clubes também a pensar sobre as melhores formas de gerir, porque gerir com pouco dá sempre muito. E para além dos clubes e associações que estão aqui do Conselho, realmente é uma diversidade enorme de pessoas que estão a acompanhar o programa pela internet, desde alunos a professores, que também têm aqui um espaço interessante para saber como é que vai funcionar em termos de desporto escolar e qual a sua atividade. Portanto, acaba por ser um segmento, ou não um segmento, muito, muito vasto. Eu aproveitava para, e uma vez que estivemos aqui a falar também de municípios,
para trazer à conversa um expert nesta matéria também, que é o Dr. Miguel Pacheco. Atualmente o Dr. Miguel Pacheco é chefe de divisão de projetos esportivos, responsável por vários programas da Câmara de Lisboa. É também mestre em gestão do desporto, professor assistente na Escola Superior de Desporto de Rio Maior e no IPL, para além de docente na Business School de Coimbra, e para além de outras atividades que tem tido aqui, também teve muito envolvido aqui com um grande projeto do Euro 2004, que foi responsável pelo estádio de Leiria. Portanto, um homem que também conhece no terreno e sabe as dificuldades dos municípios, conhece as dificuldades dos clubes, mas também vê aqui um conjunto de oportunidades, e por isso agradeço realmente mais uma vez a sua presença e deixava-lhe fluir aqui as suas ideias, que eu tenho ouvido já a miúdas vezes, e é sempre com muito gosto que eu faço. Muito boa noite, Sr. Vice-Presidente, estimado Eduardo Amaral. Dar também, se possível, depois os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Câmara, que eu não conhecia, mas que construí logo uma grande empatia pelas palavras que dirigiu a todo o associativismo e, portanto, enaltecendo o papel dos clubes e coletividades, que é de facto muito importante ouvir isto na boca de um Presidente de Câmara. Cumprimentar também os colegas de painel, colegas, amigos, companheiros de há muitos anos, Pedro Soares, Alfredo Silva. É um prazer, de facto, estar num painel convosco e, portanto, dar-vos conta que, efetivamente, não podia ser mais oportuna e felicitar a Vila de Porto de Mós, se me é permitido um pequeno apontamento, que tem um dos castelos mais bonitos de Portugal, que é daqueles castelos que vale a pena pelo menos visitar uma vez, entre outras atrações que Porto de Mós tem, mas seguramente que o castelo é um apontamento muito bonito de se poder ver pelo menos uma vez. Eu preparei uma intervenção com um pequeno sumário que irei partilhando de forma alternada aqui com aquilo que vou dizendo, para melhor conseguirmos seguir e, portanto, já testamos esta funcionalidade e, efetivamente, deixem-me, por favor, aqui. Muito bem. Penso que estou a chegar de forma visível e queria, de facto, começar por contextualizar, efetivamente, um aspecto que nunca é demais reforçar, que nós, do ponto de vista desportivo, temos duas orientações muito importantes que devemos ter em consideração. São duas orientações da Direção-Geral de Saúde, a orientação número 30 e a orientação número 36. A primeira, que diz respeito, digamos assim, a um período ainda de grande incerteza, que foi publicada a 29 de maio, depois com uma atualização a 20 de julho, e que efetivamente nos veio trazer a possibilidade, depois de um período de confinamento de 3 meses, de podermos retomar a atividade esportiva. E nunca será demais dizer que os agentes esportivos deram uma grande resposta a esta mesma recomendação, porque efetivamente, de uma forma geral, foram capazes de responder a todas as exigências que essa norma criou, e não foram poucas, e fomos assistindo gradualmente a um ressurgimento da atividade esportiva um pouco por todo o país, e parece que nada aconteceu e muitas vezes nos esquecemos de reconhecer o grande esforço que os clubes e coletividades fizeram para que fosse possível efetivamente retomar essa atividade. Muitas vezes aquilo que se torna visível são o excesso de pessoas que foram assistir às ondas da Nazaré, ou o comportamento mais ou menos positivo da população que assistiu ao Grande Prémio de Fórmula 1, mas são raríssimas as situações em que se aponta o dedo àqueles que são os verdadeiros agentes do desporto, que são os praticantes, que são os seus treinadores, que são os dirigentes dos clubes, e esses, de facto, têm muito poucas referências negativas porque, efetivamente, souberam corresponder a todo o nível àquilo que são as exigências que a Direção-Geral de Saúde nos trouxe, e bem, porque inevitavelmente isso teria que acontecer, e portanto é uma primeira nota que eu julgo que nunca é demais dizer,
e reconhecer efetivamente aquilo que foi o trabalho dos clubes perante esta nova realidade, não é? Que se chama o novo normal, que teve que ser correspondido a este nível. É evidente que, quando nós avançamos um pouco e pensamos qual é a situação atual dos clubes em termos desportivos e financeiros, temos sempre que ir acrescentando aqui mais uns pontos, não é? A situação atual dos clubes em termos desportivos e financeiros, no final da época desportiva 19-20, portanto em junho, julho, era uma situação complexa e hoje em dia, praticamente a fecharmos o mês de novembro, em plena época desportiva 2020-2021, mais complexa ela se encontra. E encontra-se numa situação complexa. Porquê? Porque, efetivamente, nós sabemos que esta retoma gradual, que eu há pouco referi, foi uma retoma com inúmeros constrangimentos. Inúmeros constrangimentos, desde logo porque houve alguns segmentos da população que, neste momento e à data de hoje, continuam com a impossibilidade, ou pelo menos a recomendação, de não poderem realizar uma prática desportiva nas condições de outros segmentos da população. Refiro-me em particular e inevitavelmente a algo que eu tenho feito, enfim, nos fóruns em que é possível nós dizermos, partilharmos estas nossas ansiedades de que urge revermos a norma 030 naquilo que diz respeito à população sénior e, portanto, nós temos um constrangimento muito sério à retoma da atividade física da população sénior, como se toda a população sénior fosse população de risco e como se a atividade esportiva em si fosse um fator de risco para a população de sénior. Não podia estar em mais absoluto desacordo em relação a isto, mas é o que temos, é um enquadramento legal que temos e com o qual temos que trabalhar. Mas, efetivamente, dizia eu que a retoma da atividade física por parte dos clubes e coletividades foi sempre muito sufocante. Foi sempre muito sufocante porque, efetivamente, nunca foi possível recuperar a lista de atletas que em março existiam nos clubes, os praticantes, os associados, aqueles que no dia-a-dia fazem com que os clubes existam, e não foi possível recuperar por, essencialmente, duas ordens de razão. Por um lado, porque, efetivamente, as famílias mostraram grandes reservas relativamente a essa mesma retoma, o que é bastante compreensível, pelo risco que essa prática desportiva podia representar do ponto de vista da saúde pública e da saúde familiar, e também porque, efetivamente, os constrangimentos para a prática desportiva são inúmeros, o que fazem com que, por exemplo, ao nível da ocupação dos espaços desportivos, a lotação, vamos dizer assim, não é? A quantidade de pessoas que conseguimos ter simultaneamente em prática desportiva teve que ser bastante reduzida. Portanto, os clubes tiveram que lutar com estes constrangimentos que não ajudaram, efetivamente, a que esta recuperação, ainda que possibilitada pela abertura da atividade física e desportiva, fosse uma recuperação suficiente para podermos dizer que os clubes recuperaram do confinamento total e conseguiram chegar ao final da época desportiva numa situação saudável do ponto de vista desportivo e financeiro. É evidente que há aqui um marco importante que nós não podemos também deixar de realçar. É que durante este período de pandemia há uma atividade social que os clubes desenvolveram, e desenvolveram um pouco por todo o país, com certeza que podemos dar exemplos dos mais inúmeros de clubes que se mostraram desde logo disponíveis a poder, junto, nomeadamente, das suas câmaras municipais, das suas autarquias, de auxiliarem a população mais carenciada, de disponibilizarem as suas instalações desportivas para receberem situações de maior dificuldade das autoridades de saúde. Conheço casos em que as instalações desportivas foram disponibilizadas para hospitais de campanha e para outras estruturas ao serviço da pandemia. Conheço inúmeros casos em que os dirigentes dos clubes e coletividades se mostraram ao serviço das autarquias para poder fazer chegar aquilo que são os serviços mínimos de subsistência àqueles que mais precisam, aos mais carenciados, à população sénior. E esta é também uma imagem que quem conhece por dentro os clubes e coletividades sabe que é verdade, mas que nós não vimos nunca ser publicitada na comunicação social. Portanto, é um justo reconhecimento aos clubes e coletividades do nosso país por este papel
importantíssimo, um papel social, que conseguiram também disponibilizar junto da sociedade e da população. É um reconhecimento que eu gostaria também de deixar. Mas, efetivamente, é indiscutível que temos que falar daquilo que são as fontes de financiamento dos clubes. E nós sabemos como a vida de um clube é muito complexa do ponto de vista financeiro. Um clube vive sempre no fio da navalha, não é? Vive sempre numa angustiante relação entre aquilo que significa as suas receitas poderem fazer face ou não se querem poder fazer face àquilo que são as suas despesas de funcionamento. Isto já era assim antes de março e é evidente que com a situação de março a situação agravou-se. E os clubes, perante uma situação de grande dificuldade, têm que se questionar quem é que está a olhar para nós, não é? Quem é que está, de facto, a ver qual é que é a situação em que nos encontramos. E aqui temos que ter aqui alguma inveja, enfim, uma inveja saudável de áreas da nossa sociedade que souberam chamar a si os protagonistas, não é? Eu diria que um exemplo muito positivo que podemos dar é o exemplo da cultura, em que vimos de forma muito vincada e algumas vezes, digamos, o nosso poder político de forma muito afirmativa, dando conta que os agentes culturais precisavam de ser apoiados, precisavam de se manter vivos, precisavam de ser capazes de ultrapassar toda esta situação e eu julgo que de forma muito positiva esse trabalho foi feito. Julgo que houve outras áreas que talvez tenham ficado um pouco mais esquecidas por quem se calhar podia efetivamente também olhar para essas mesmas áreas e que não foi capaz ou não teve essa possibilidade. E o desporto sofreu com isso. E o desporto claramente sofreu com isso. Felizmente que, quando nós falamos de financiamento, não nos podemos esquecer do papel importantíssimo que a administração pública local, e eu falo e repito que a administração pública local teve ao longo destes meses. E, efetivamente, ainda há pouco ouvimos o Sr. Presidente da Câmara referir que em Porto de Mós, veja-se, em Porto de Mós se distribuiu, e enfim, vou citar, se não estiver exatamente correto, peço ao Sr. Vice-Presidente que me ajude, mas eu tomei nota, foram 150 mil euros que o Conselho de Porto de Mós disponibilizou aos seus clubes e coletividades. Isto é de uma enorme nobreza. E, portanto, se replicarmos medidas com esta proporção, enfim, um pouco pelos 308 municípios que existem no país, podemos ver como foi importante para os clubes e coletividades este braço armado que constituiu a administração pública local, as autarquias, as câmaras municipais, que efetivamente perceberam o momento difícil em que os clubes se encontraram e tiveram que, de certa forma, se substituir um pouco àquilo que era a capacidade, muitas vezes já limitada, e há pouco também se referiu que os clubes eram autossustentáveis, mas lá está, autossustentáveis o quanto basta para que no momento em que deixa de haver receitas, porque os clubes perderam receita com as mensalidades dos seus atletas, perderam receitas com as receitas do bar e do restaurante que muitos deles tinham, perderam receitas com as atividades sociais que organizavam, enfim, perderam receitas em toda a linha e, efetivamente, os municípios souberam reconhecer e souberam não deixar, digamos assim, desamparados os clubes e coletividades deste país. E, portanto, nós, é evidente que quando pensando agora um pouco naquilo que é o futuro, não é? Que ninguém sabe muito bem como é que vai ser, mas que nós temos que equacionar e quem tem que pagar contas mensalmente tem que fazer contas a esse futuro, não é? E, portanto, nós temos que forçosamente pensar em dois pontos de vista, na minha opinião. Quais são os constrangimentos e quais são as oportunidades? Eu julgo que nesta equação de constrangimentos e oportunidades não consigo ser muito otimista à data de hoje, mas temos todos que ser muito otimistas, porque há um fator aqui que desequilibra para o lado das oportunidades, o facto de nós termos dirigentes desportivos resilientes, são dirigentes que são capazes de arregaçar as mangas no momento em que efetivamente se mais precisa que isso aconteça, e nós acreditamos que efetivamente os constrangimentos, que são muitos, vão ser superados pelas oportunidades que esta situação em que nos encontramos nos está a trazer. Mas, efetivamente, os constrangimentos são muitos. E os constrangimentos são muitos, efetivamente, porque, desde logo,
e não é, enfim, nunca é demais reforçar, que nós temos que tentar, em conjunto, com iniciativas como esta e com outras iniciativas que podemos despoltar, tentar que olhem um pouco mais de forma positiva para aquilo que é o trabalho que efetivamente os nossos clubes e coletividades fazem. É um trabalho muitas vezes esquecido, muitas vezes pouco conhecido, normalmente é conhecido pelos exemplos menos positivos que acontecem, não é? Mas, efetivamente, temos que ser capazes de, no dia-a-dia, haver mensagens positivas sobre o trabalho que, efetivamente, é feito pelos nossos clubes. E as oportunidades que julgo nós podermos equacionar do ponto de vista desportivo é desde logo, do meu ponto de vista, algo muito importante. E há pouco falava-se, a capacitação dos profissionais ligados ao setor desportivo. Cada vez mais digamos assim, aceito por todos que se na escola temos que ter bons professores de educação física, se nos clubes desportivos quem treina os jovens e os menos jovens têm que ser treinadores qualificados, eu diria também que tem que haver aqui um esforço grande de capacitar os nossos clubes e coletividades também de mais competências ao nível da gestão. E em particularmente eu, que no meu dia-a-dia me relaciono com clubes e coletividades, por inerência das minhas funções, sinto efetivamente essa necessidade de ajudarmos, de termos um trabalho conjunto de capacitação dos nossos clubes e coletividades ao nível daquilo que são as competências na área da gestão do desporto. Nós não podemos acreditar que a área da gestão do desporto e daquilo que é, no fundo, o trabalho que é feito dos clubes, não podemos acreditar que ela não possa ser valorizada se nós conseguimos introduzir mais competência a este nível nos nossos clubes e coletividades. Eu diria que esta tem que ser claramente uma oportunidade de podermos ver neste aspecto algo que nos pode ajudar no futuro do nosso associativismo. Mas, enfim, eu não poderia deixar de esquecer, perdoe-me aqui aquilo que eu acabei de dizer, a incongruência, não podia esquecer de referir, assim, o papel dos professores e dos treinadores, que efetivamente, hoje em dia, não são apenas agentes desportivos, são agentes educativos, são agentes de saúde pública. E é preciso nós vincarmos bem esta ideia. Quando nós temos crianças e jovens que vão ao clube fazer o seu treino do dia-a-dia, não estão apenas a praticar desporto. Estão num processo educativo e estão a conhecer aquilo que é possível, que é viver uma vida dentro da normalidade, respeitando todas as regras de segurança e de saúde pública, mas concorrendo para que isso possa significar não deixar de fazer a sua vida. E nós ouvimos muitas vezes, enfim, e bem, dizer que nós não podemos fechar o país, nós não podemos fechar tudo aquilo que é o setor produtivo, e nós somos parte desse setor produtivo. O desporto é parte do setor produtivo e, portanto, o desporto tem que ter todas as condições para continuar a fazer o seu trabalho e para que seja possível, de hoje para amanhã, e tudo obviamente irá ficar melhor um dia, não é? E não olharmos para trás e dizermos assim, que oportunidade perdemos, e hoje em dia temos uma população mais sedentária, uma população mais obesa, uma população com problemas que podiam ter sido evitados também, não apenas, mas também, se efetivamente tivéssemos olhado para o desporto de uma forma diferente. E eu, enfim, para terminar um pouco, para terminar aqui a minha intervenção, enfim, eu estou praticamente no fim, diria apenas que se há uma palavra que nós poderíamos eleger como uma palavra forte para o desporto, era a palavra confiança, não é? Nós hoje temos que ser, efetivamente, agentes de confiança junto à população. Fazer desporto nos nossos clubes e coletividades é fazer uma prática social segura. Esta mensagem de confiança tem que ser passada. Nós não podemos alimentar nenhuma espécie de desconfiança sobre a capacidade que os clubes e coletividades têm de desenvolver a sua prática. Todos nós temos que fazer esse trabalho. Todos nós temos que fazer com que a população volte aos clubes,
para que os pais reconheçam a importância dos clubes e, sem qualquer espécie de desconfiança, façam com que os seus filhos voltem a treinar nos nossos clubes e coletividades. Mas esta confiança também é capaz de ser introduzida e bem aceita na sociedade se os nossos clubes tiverem capacidade para se organizar e para mostrarem à população que efetivamente são merecedoras dessa confiança. E aquilo que eu vejo é isso mesmo. Aquilo que eu vejo um pouco por todo lado é que os clubes estão a mostrar essa capacidade. E, portanto, vamos confiar nos clubes, vamos confiar nas coletividades. Eu gostaria de, enfim, de terminar estas minhas palavras, se me permitem, com uma frase que me inspirei, enfim, num professor que se calhar alguns de nós conhecem bem, seguramente que sim, o professor Manuel Sérgio, que foi a semana passada homenageado pela Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, gostaria, se me permitirem, de terminar com 2 apontamentos do professor Manuel Sérgio, que destaca este aspecto do fator do desporto como um fator de desenvolvimento no sistema social global. E diz, o professor Manuel Sérgio, a determinada altura, que o desenvolvimento desportivo pouco é se o desporto não estiver ao serviço do desenvolvimento. Mas o desporto ocupa hoje uma posição indiscutível de relevância no sistema social global. E termina, um pouco mais à frente, e poderei depois deixar a referência à obra a que me estou a referir, dando conta de uma frase que me parece particularmente inspiradora. Cito: o que é então o progresso desportivo? O progresso desportivo resume-se ao acréscimo de humanidade, no maior número possível de mulheres e homens, através dos meios que são específicos à prática do desporto. Repito, através dos meios que são específicos à prática do desporto. E é nesses meios que todos nós temos que nos concentrar. É nesses meios que todos nós, dentro da sua competência, tem que ser capaz de dotar o desporto para que ele seja um desporto cada vez mais forte e cada vez mais ao serviço da população em geral. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Eu também gostava de poder fazer uma pergunta. E é um facto, realmente os clubes ficaram completamente estrangulados, ficaram sem um farol, sem uma luz ao fundo do túnel e não sabiam realmente qual o caminho a seguir e como é que iria ser o futuro, e com dívidas, desde o pagamento das próprias instalações e os que tinham alguns funcionários. Estamos a falar de associativismo local, não propriamente, mas os outros também, os grandes clubes também, ainda hoje se nota que alguns até põem em causa continuidade ou não. E o que eu pergunto é o seguinte: o Estado não apoiou, os clubes e o associativismo não saiu à rua com uma cultura, não se fez ouvir, lamentou-se dentro de paredes junto dos municípios. E aqui, afinal, qual é que é o papel das federações? As federações continuaram, no fundo, a querer gerir campeonatos e a receber inscrições, apesar de haver aqui algumas benesses, mas os clubes deixaram de ter receitas e deixaram de ter condições para poder continuar a desenvolver a atividade. Não sei qual é que é a sua posição, mas as federações, já que são responsáveis pelo desenvolvimento esportivo, não haveriam de ter aqui um outro papel junto destes clubes? Eu terei sempre muita dificuldade em tempos tão difíceis como estes, ser capaz de fazer uma crítica muito direta a quem trabalha também connosco, em conjunto, para que efetivamente, enfim, o desporto possa ter o papel de relevância e de importância que merece ter. Mas é evidente que concordamos que poderia ter sido feito muito mais, e efetivamente. Eu gosto sempre de olhar para os bons exemplos, e se me permitem destacar um exemplo, enfim, há muitos idênticos a este, mas destacar o exemplo de uma federação que me é querida, pela modalidade que eu também fiz enquanto atleta, que é a Federação Portuguesa de Natação, que desde muito cedo não só ajudou a construir uma série de referenciais para que as piscinas rapidamente pudessem abrir ao público, e portanto isso foi uma realidade indiscutível, enfim, houvesse a importância, como também criou uma série de resoluções para que, ao nível das inscrições dos atletas, na atividade federada, na realização das provas, pudesse haver aqui uma menor despesa por parte dos clubes.
Eu penso que podemos encontrar, são dezenas e dezenas de federações, podemos encontrar muito bons exemplos. Mas também a verdade seja dita, e estou plenamente de acordo consigo, que se calhar a nossa expectativa também era muito para além daquilo que foi feito, e em algumas federações não se viu sequer fazer coisa nenhuma, não é? E nós estamos atentos àquilo que se tem passado, mas eu penso que é algo que também tem que nos fazer refletir, não é? Qual é que é o verdadeiro papel das federações naquilo que é o desenvolvimento desportivo. E, tradicionalmente, nós vemos muito as federações, enfim, não é nenhuma crítica, é uma constatação, não é? Nós vemos muitas federações muito preocupadas com aquilo que é um segmento determinado da população, não é? Porque é, de facto, esse que importa, enfim, de um desporto federado, de um desporto de competição, é essa a sua missão, é essa a sua competência, e numa altura que se calhar precisávamos ter digamos, uma visão um pouco mais abrangente, enfim, é expectável, ou pelo menos não se pode criticar, que tivéssemos à espera que as próprias federações também pudessem ter essa visão um pouco mais abrangente. Mas eu julgo que há um caminho, não é, de construção que pode ser feito, até porque nada mais vai ser como antes, não é? Nada mais vai ser como antes, e portanto esta situação vai seguramente fazer-nos a todos refletir, e eu estou certo e tenho acompanhado aquilo que efetivamente as federações também têm feito, e eu estou certo que as federações também estão a fazer o seu caminho para nos poder a todos ajudar nesta construção diferente daquilo que vai ser o desenvolvimento desportivo a partir de agora. Senhor Vice-Presidente, se me dá licença, eu estou aqui ansioso por intervir e comentar os seus comentários e do Miguel. E de facto esse repto que lançou, o pedido de opinião, vou ser muito breve, eu concordo plenamente com a sua visão, e de facto o papel que as federações tiveram foi aquilo que eu posso designar por um silêncio ensurdecedor, comparado com a cultura. Isto é, aquilo que foi a defesa dos interesses dos seus clubes, que são a base do seu desenvolvimento, no espaço público. Não quer dizer que não tenham abreviado algumas taxas, construído alguns manuais facilitadores, mas a sua intervenção no espaço público, comparando com a cultura em sentido estrito, foi de facto um silêncio ensurdecedor. Ponto. Sim, e agora eu vou fazer a introdução do professor Alfredo Silva e depois vamos continuar na nossa conversa. Portanto, o professor Alfredo Silva também é docente na Escola Superior de Rio Maior, também tem o doutoramento em Gestão do Desporto, é membro da Comissão Financeira de Marketing do Comitê Olímpico de Portugal e, para além de ter sido também regional do Instituto Nacional do Desporto do Distrito de Santarém, portanto também é um homem conhecido da realidade dos clubes, da realidade nacional e também da realidade académica. Então, a minha pergunta para os três agora era um pouco nesta perspectiva. O desporto vai voltar à rua? Onde começou? Não sei quem é que quer começar. Talvez o professor Alfredo Silva, que está agora a começar também. Sim, eu posso começar. Eu acho que o desporto, o professor Miguel Pacheco teve, de facto, um discurso muito elogioso. Eu acho que temos que ser por aí. De facto, os clubes desempenham um papel na nossa sociedade inultrapassável. Eu às vezes chego a dizer, se os nossos 9.000 clubes parassem de um dia para o outro, o desporto em Portugal resumia-se a 2 ou 3% da sua expressão. Porque, de facto, os clubes são a mola real do desenvolvimento humano, da educação dos jovens, naquilo que é a formação desportiva. E, de facto, temos que os cuidar deles, que os estimar, que os capacitar em todos os domínios. E, portanto, tudo aquilo que se fizer pelo tecido associativo é pouco. E, portanto, agora, os clubes vivem no anonimato, são pessoas que são dirigentes em regime de voluntariado, têm os seus empregos principais e, por vezes, o tempo não abunda também para reivindicar aquilo que são os seus interesses, as suas necessidades. Portanto, se devem sair à rua, eu acho que devem sair à rua, devem levantar o braço. Estamos aqui, somos um elemento do desenvolvimento social e que devem também reclamar, passa a expressão, o seu quinhão, porque de facto há apoios para os restaurantes, há apoios para a cultura, há apoios para o layoff, há apoios para os hospitais, e esta área que desempenha um papel essencial no bem-estar e na saúde mental e física das populações
está completamente à solta e sob o silêncio da administração, sobretudo central. Não quer dizer que as autarquias, e bem, como já observamos, têm sido um braço de apoio. Mas, de facto, eu acho que devem gritar e devem relevar o seu papel no desenvolvimento social, pedagógico, educacional e de formação dos jovens, sobretudo, e das populações e das comunidades que servem. Talvez o Miguel queira falar também. Eu ficaria se o Sr. Vice-Presidente não se importasse, eu ficaria mais expectante e com muita curiosidade de ouvir agora o professor Alfredo Silva e tentar depois, se calhar, juntar 2 ou 3 ideias, se não me levasse a mal, não lhe responder já diretamente ao repto. Não sei se é possível fazer isso. Com certeza. Damos também para o professor ficar aqui também, porque vamos apresentar também algumas perspectivas de futuro, sobretudo de como é que os clubes poderão ter fontes de financiamento, ou a estratégia de financiamento do próprio clube, maximizando receitas. Enfim, o professor Alfredo Silva certamente também vai nos dar aqui o seu conhecimento e partilhar connosco esta sua sapiência. Okay. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite ao Sr. Vice-Presidente. De facto, a Câmara de Porto-Mós é um exemplo daquilo que tem feito, da sua política e do tratamento que tem prestado ao seu tecido associativo. Cumprimento também o amigo Pedro Mortágua e o Miguel mais uma vez. Eu tinha aqui uma pequena apresentação, uma coisa também muito breve, 1/4 de hora, não quero tomar mais, para sistematizar aqui um conjunto de ideias em torno daquilo que é o financiamento. Presumo que posso partilhar aqui alguns slides com este sistema. Não sei se já estão a ver o primeiro slide. Sim, sim. Pronto, o que é que eu gostava de partilhar aqui convosco relativamente a este tema? Tem a ver com o quê? O financiamento do clube. De facto, o financiamento é sempre um aspecto importante no desenvolvimento das atividades dos clubes. E, de facto, a capacitação dos clubes e dos seus dirigentes é um aspecto essencial. Existe um conjunto de formações que estão disponíveis no IPDJ, num programa que foi criado há uns tempos, que é o Clube Top, e que os clubes e os municípios devem recorrer, devem beneficiar desse benefício, desses módulos que existem. Não vou vos maçar com os temas, mas são muitos temas, são temas muito interessantes que merecem ser escutados e oferecidos aos clubes e ao tecido associativo de uma forma estruturada. Bom, mas a minha ideia hoje era aqui trazer-nos aqui 3 ou 4 notas sobre estas questões, que é as fontes de financiamento, portanto, sistematizar um bocadinho esta lógica do que é que são as fontes, da estratégia que os clubes devem poder encetar para maximizar essas receitas provenientes das fontes de financiamento. Portanto, era sobre tudo isto e depois, no final, se os dirigentes quiserem também colocar alguma questão, estaremos disponíveis. Exatamente. Pronto, distinguir aqui... Professor, aproveito para dizer que as pessoas que queiram realmente formular questões podem fazer através de mensagem na página onde estão a ver a conferência. Peço desculpa de ter interrompido. Ok. Não, de nada. Pronto, vamos tentar distinguir isto, porque às vezes há uma confusão, fontes, a estratégia e depois a maximização, que técnicas é que podemos utilizar. Pronto, e a primeira, o que é isto das fontes? As fontes têm a ver com a origem, não é? Com o conjunto das entidades, departamentos, que podem conceder apoio, fluxos financeiros para as atividades ou para os projetos dos clubes. Portanto, isto é essencial, tem a ver com a origem, de onde é que vem esse financiamento. E esse financiamento pode ser classificado de acordo com vários critérios, não é? Eu tenho aqui 2 ou 3 slides para ajudar a compreender a lógica. Podemos logo encarar à partida se temos financiamentos privados ou se temos financiamentos de entidades públicas. Pronto, os clubes têm que ter na cabeça que, de facto, há aqui 2 fontes que podem fornecer recursos financeiros. Os privados são, sobretudo, 2 origens, não há volta a dar. Portanto, são as entidades coletivas, singulares, privadas, ou são famílias, sócios e praticantes, ou são empresas. Portanto, do tecido privado, o financiamento não tem outra proveniência que não estas 2 fontes.
da fonte pública, do ramo público, das fontes de financiamento pública, naturalmente são as entidades do Estado, começar logo pela administração local, a junta de freguesia, o município, os institutos centrais e até fontes internacionais também públicas. Portanto, há aqui uma primeira sistematização, fontes privadas e fontes públicas, e os clubes têm que ser capacitados para maximizar os proveitos provenientes quer de um lado, quer do outro. Depois temos aqui outra classificação que também ajuda a compreender. As internas e as externas. Isto quer dizer o quê? As externas são as fontes e o financiamento que é proveniente de entidades exteriores ao clube, nomeadamente aquelas que não dependem do seu controle. Publicidade, patrocínios, portanto, estão independentes do controle do clube. Enquanto que fontes internas têm a ver com as atividades correntes que o clube desenvolve, sobretudo não desportivas, que são mecanismos que o próprio clube organiza, gera, no sentido de gerar maior receita, mas são dependentes da vontade e são propriedade e são gestão do próprio clube. E, portanto, temos aqui logo uma primeira sistematização das fontes de financiamento. Portanto, o que é que os clubes têm que fazer, na minha opinião? Devem olhar para estas fontes e ter uma ideia, ter uma estratégia de como é que se podem financiar em cada uma delas. E, portanto, terem uma ideia daquilo que podem beneficiar do setor público, nível local, central e internacional, como é que devem tratar e abordar as empresas, como é que devem tratar e abordar o financiamento proveniente das famílias e dos praticantes, e como é que devem criar também os tais mecanismos que possam gerar os proveitos que têm a ver com o chamado autofinanciamento. Portanto, são aquelas atividades, aqueles ativos não desportivos, em alguns casos, que podem gerar financiamentos. E, portanto, os clubes têm que ter uma ideia sobre como podem maximizar estes 4 domínios que podem gerar financiamentos para a sua atividade, para o seu desenvolvimento, para a construção de sedes, para a aquisição de viaturas e por aí adiante. Portanto, o que eu gostava de dar nota aqui também é o quê? É que aquilo que justifica o apoio financeiro dos clubes é a sua atividade. Se o clube não desenvolver atividade desportiva regular, não consegue obter financiamento. E, portanto, os clubes têm que ter a nota de que, conhecendo bem as suas atividades e a natureza das atividades, se é jovem, se são eventos, se é desporto feminino, se é desporto para deficientes, podem abordar melhor os seus financiadores, podem ser mais eficazes. E, portanto, eu socorro-me aqui desta frase emblemática, que é conhecer-se a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. E, portanto, o clube deve saber bem quais são as atividades e a natureza e os objetivos daquilo que está a promover para poder, junto das fontes de financiamento, maximizar esses apoios. Se é por os eventos, se é a beneficiação de instalações desportivas, se é a beneficiação de sedes sociais, se é a aquisição de viaturas, tudo tem a ver com as atividades desportivas que o clube promove regularmente. Se é um projeto de férias desportivas, se é um intercâmbio internacional com um país estrangeiro ou 2, que pode requerer financiamento junto do programa Erasmus. E, portanto, temos aqui diversas condições que permitem abordar melhor os financiadores e obter mais eficácia. E, portanto, esta é a lógica. Cada entidade pública, sobretudo, tem objetivos muito específicos e que o que devemos saber é que cada projeto do clube também tem objetivos distintos. E, portanto, temos que orientar esses projetos de desporto jovem, de desporto feminino, de desporto para pessoas com deficiência, de desporto para pessoas idosas e séniores. Temos que os orientar precisamente para as entidades financiadoras que estão vocacionadas para esse tipo de projetos e não para outros. E, portanto, isto é um conhecimento, uma capacitação que os clubes devem estar conscientes. Portanto, preparar os projetos para as entidades que estão vocacionadas para apoiar e atingir esse tipo de objetivos dos projetos. Portanto, em termos de síntese, o que é que podemos dizer? Que, de facto, conhecer bem as atividades do clube, identificar as fontes de financiamento para cada atividade ou projeto e depois definir uma ação junto dessas entidades para
captar esse financiamento, seja público ou seja privado. O que é que eu queria dar nota aqui, para não me alongar muito? Do setor público, o que é que podemos mostrar? Podemos mostrar que o apoio municipal, no caso aqui a Câmara de Porto-Mós, que presta o apoio ao associativismo, tem aqui uma vasta possibilidade de apoios. Eu estive a consultar o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo e, de facto, é uma Câmara que tem uma visão muito esclarecida do que é que quer fazer e do que é que pode disponibilizar aos seus clubes. E, portanto, desde o apoio às atividades federadas, apoio à realização de eventos e, portanto, os clubes é só capacitarem-se para realizar estas atividades e beneficiarem dos financiamentos. O programa PRIV do IPDJ, o programa de Desporto para Todos do IPDJ, o programa dos equipamentos urbanos de utilização coletiva, o programa das organizações não governamentais para pessoas com deficiência do INR, o programa Erasmus para os tais intercâmbios que envolvam outros países. Portanto, o setor público abre aqui um leque de possibilidades. Tenham os clubes capacidades e capacitação para capturarem e maximizarem os apoios provenientes destas disponibilidades. Por exemplo, no caso aqui, eu vou citar apoio à atividade federada. A Câmara Municipal atribui 1.750 euros por equipa, qualquer coisa como 11 euros por praticante por época. É notável este estímulo que o município atribui aos seus clubes para desenvolverem as suas atividades. Empresas. Temos que tratar da publicidade, temos que tratar dos patrocínios, temos que abordar empresas numa ótica de mecenato. Portanto, isto são outras formações que não cabem aqui, mas que os clubes têm que estar conscientes que podem explorar e maximizar este tipo de financiamentos provenientes das empresas. No que diz respeito às famílias, temos as mensalidades das atividades, que é uma possibilidade existente. Temos o crowdfunding, que é sempre uma nova plataforma para poder financiar certos desafios, certos projetos, que é muito interessante. Desenvolve-se online e esta época da pandemia presta-se a isso. Eu posso dizer que fiz uma breve pesquisa. Porto-Mós tem 9.351 famílias. O rendimento médio dos trabalhadores por conta de outrem está perto da média nacional. Em média, um trabalhador por conta de outrem do Conselho vence 1.055 euros. Nós temos 3.275 jovens na idade do desporto jovem, dos 5 aos 19 anos, a residir em Porto-Mós. Se fizermos aqui um pequeno exercício, 26% deles, que é a média nacional, pratica desporto federado, temos cerca de 850 jovens que podem estar enquadrados pelos clubes do Conselho. E, portanto, fizemos aqui um pequeno exercício contabilístico da possibilidade de receita que as famílias poderão dispor, naturalmente aquelas que têm condição para isso. Autofinanciamento, portanto, aqueles mecanismos que o clube pode gerir, portanto, são sobretudo atividades não desportivas, bares, restaurantes, aluguer de espaços e outros tais, que contribuem para receitas permanentes que os clubes devem também procurar criar e gerar para os seus proveitos. Por vezes até costumo dizer que, às vezes, ao município pode dar a cana em vez de dar o peixe. E se o município conceder certos ativos que possam gerar estas receitas permanentes, está efetivamente a dar a cana de pesca aos clubes e em vez de, por vezes, lhe estar a dar o peixe eternamente. Depois, o que é que eu gostava de sintetizar? Para fechar, tendências e aquilo que está a passar com a pandemia. Vamos ver aqui os financiadores e do outro lado os clubes. Setor público, o que é que está a acontecer com os municípios? Os municípios neste momento estão a ter uma liquidez positiva. A maior parte das câmaras reduziu custos, reduziu despesas. E, portanto, as câmaras neste momento estão com uma liquidez maior do que no período antes da pandemia. As empresas, pelo contrário, excetuando algumas que tiveram oportunidades associadas ao Covid, mas a maioria delas teve um abaixamento nas receitas. As famílias, a maioria delas, aquelas que tiveram despedimentos, layoff, também tiveram um abaixamento dos rendimentos. Algumas mantiveram, mas a maior parte delas, ou uma parte delas, teve um abaixamento nos seus rendimentos familiares.
Do ponto de vista dos clubes, o que é que nós podemos observar? Os clubes tiveram uma paragem, isso não há dúvidas, e o que é que acontece? As suas receitas caíram. Os seus custos fixos mantiveram-se. Mas não podemos esquecer que os seus custos variáveis também caíram. E, portanto, os custos totais caíram. Mas temos aqui os custos fixos que se mantiveram e que é necessário assumir. Portanto, o que é que se sugere? Os clubes têm que olhar para os parceiros financiadores aqui da esquerda e socorrer-se, naturalmente, daqueles que têm maiores disponibilidades neste momento. Não escusado será dizer que terá que ser, como tem sido até agora, o setor público a poder suster esta razia que temos sobre os clubes, nomeadamente os clubes da formação que têm os campeonatos parados, que têm as atividades paradas e que as famílias nem sempre conseguem assumir esses custos. Eu sintetizava e fechava com 4 grandes ideias para o tecido associativo e para os clubes que são fundamentais. Primeiro, focalizar o clube apenas numa fonte de financiamento pública não é uma orientação saudável. O sucesso, ou aquilo que é saudável, é diversificar as fontes de financiamento. Segundo ponto, dispor de meios e ativos próprios que possam gerar receitas permanentes, o designado autofinanciamento. A tal cana de pesca que possa ajudar os clubes a ter meios próprios para se poderem desenvolver. O terceiro, orientar os projetos dos clubes para as entidades financiadoras, que estão vocacionadas para esse tipo de projetos. Temos aqui algum exemplo nesta breve intervenção. E, por último, reforçar os apoios aos clubes para reduzir os efeitos devastadores da pandemia, que está a atingir o tecido associativo. E, portanto, aí as entidades públicas, face à ausência das outras de nível superior, são sobretudo as locais que têm que reforçar esses apoios para suster estes problemas que os clubes estão a ter neste momento. E, portanto, eu ficava-me aqui com estas 4 ideias que queria suscitar naturalmente um debate e uma discussão mais acalorada. Agradeço a vossa atenção e estamos disponíveis sempre para colaborar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu também lhe colocava aqui uma questão. Logo na sua introdução diz que os clubes têm que ter atividade para poderem ser ou poderem conseguir mais facilmente obter financiamento. Estando os clubes sem atividade, como é que eles procuram novas formas de financiamento? Têm que inverter a sua atuação, têm que se focar mais nos associados, têm que procurar no fundo outras formas de financiamento. Qual é que acha que poderia ser a forma, ou como é que vê esta situação? Pronto, naturalmente que as atividades neste momento estão bloqueadas, não é? Portanto, em situação normal, é que eu às vezes costumo dizer um clube sem atividades, o Sr. Vice-Presidente sabe disso, também tem no seu conselho também se calhar alguns exemplos que os clubes são clubes de porta aberta, não têm atividade. Isto é, existem do ponto de vista jurídico, mas não têm atividade. E eu às vezes costumo dizer que um clube sem atividades desportivas é como um vaso sem flores. Pronto, mas este momento que estamos a viver, naturalmente que os clubes não têm uma atividade para mostrar, as equipas não estão a treinar, ou aquelas que estão a treinar não estão a competir, o desporto sénior lá vai fazendo alguma coisa, mas efetivamente o que eu acabei de dar nota é de que tem que ser de facto o braço da entidade pública local a dar o braço e a apoiar este momento devastador que estamos a viver. Em situação normal, naturalmente que um clube tem que ter atividades e deve chegar-se às entidades que têm vocação para as apoiar, em função da sua natureza, mais feminino. Hoje temos aí um desafio que é a igualdade de género. As raparigas fazem metade do desporto dos rapazes. E um clube que tem praticantes femininas e que desenvolve o desporto no feminino tem que ter apoios adicionais. E há entidades públicas e há entidades europeias que promovem projetos para a equidade e para a igualdade de género. E, portanto, os clubes têm que abrir o olho no sentido, se tiverem um desporto feminino com expressão nas suas atividades normais, que não agora em tempo de pandemia, poderem ir concorrer a esses programas que vão no sentido daquilo que são as políticas públicas, que é tornar a participação desportiva feminina mais forte.
Mas nesta fase que estamos a viver, naturalmente que é uma fase completamente atípica, não é? Portanto, não temos meios para suprir. E, portanto, temos que nos ligar àqueles que ainda têm, os nossos associados e as entidades públicas, porque, de facto, as famílias e as empresas, como vimos, também estão a sofrer e não poderão ter muitos meios para dispor em favor dos clubes. Muito obrigado. Eu tenho aqui também algumas questões que, entretanto, foram chegar. Não vou conseguir fazer todas também, mas vou aqui escolher algumas. E tenho aqui uma do João Falé, que nos diz que, portanto, atualmente existe um número de profissionais ligados ao desporto, treinadores, professores, fisiologistas do exercício, entre outras áreas, que estão em dificuldades, porque os seus rendimentos foram drasticamente reduzidos ou deixaram mesmo de existir, uma vez que deixaram de poder trabalhar. E gostaria de ouvir a vossa opinião sobre, eventualmente, estas boas práticas em termos municipais pudessem ser replicadas, ou se haveria de surgir aqui algum tipo de apoio. Se calhar eu podia começar, obviamente que temos de ser todos muito solidários com estes colegas que estão a passar por dificuldades. Obviamente que os apoios que o Estado Central está a dar dependem também do passado recente de trabalho destes colegas. Obviamente é muito difícil estar a falar como é que se pode ultrapassar uma situação, mas eu creio que em termos de futuro, do ponto de vista dos licenciados em Educação Física que tenham habilitações para dar aulas de Educação Física no sistema escolar, a boa novidade é que tem havido cada vez mais colegas mais novos a ingressar enquanto professores de Educação Física, porque estão a sair muitos para se reformar, e isso é, aliás, em algumas áreas que não a Educação Física, já não há professores para algumas disciplinas, portanto poderá estar aí a prazo alguma janela de oportunidade. Há outra sempre, que é mais individual, ou criando ou agrupando-se, que é optar pelo empreendedorismo e apresentar propostas de serviços, sendo que há de facto uma área, como eu falei no início, que ainda está muito para explorar. E quando eu falo em empreendedorismo, não falo do que está escrito nos livros do que é ser empreendedor, as características do empreendedor, o perfil do empreendedor. Falo apenas e tão só alguém que observa o meio ambiente e verifica se o mercado tem necessidade de alguma coisa que eu possa realmente fazer. E que proposta de valor é que eu posso acrescentar. E creio que ainda há um espaço muito grande de oportunidade que tem a ver com a atividade física no local de trabalho. Há cada vez mais empresários sensíveis, obviamente que nesta situação há muitos empresários também em má situação, mas falemos só mais em termos de futuro. Os colegas que tenham capacidade, gosto e interesse em fazer propostas às empresas, cada vez há mais sensibilidade dos empresários perceberem que com a realização de pequenos programas de atividade física enquadrados e englobados no horário de trabalho, o índice de absentismo é muito menor e de doenças profissionais, nomeadamente, as grandes empresas já têm. Eu conheço colegas e nesse sentido as tais boas práticas a nível municipal, que há poucas ainda, mas algumas câmaras que começaram já a desenvolver este tipo de atividades e de programas, entrando para dentro das empresas. Mas cada um destes colegas que estarão numa situação de facto complicada, pode ver aqui esta janela de oportunidade, porque ainda há muito pouca gente, muito poucos colegas a trabalhar nesta área, e há cada vez mais sensibilidade para aceitar propostas que possam melhorar a qualidade de vida do trabalho dos nossos trabalhadores a nível nacional. Ok. Miguel, quer comentar também?
Se me for possível. Enfim, eu não falei muito sobre aquilo que é a experiência da Câmara Municipal de Lisboa, mas se me permitem dar aqui 2 ou 3 apontamentos, até porque a questão é colocada precisamente por um colega meu, com quem eu muitas vezes trabalho, João Falé, e efetivamente nós temos um desporto que ainda, e infelizmente, assenta muito naquilo que é uma mão de obra que não tem, digamos, as condições de segurança que todos nós gostaríamos de ter enquanto profissionais, não é? Portanto, enquanto trabalhadores, não é? Estamos a falar muitas vezes ainda de técnicos, professores, treinadores nos nossos clubes que têm contratos de trabalho, ou enfim, têm um regime de prestação de serviços, que uma situação como estas teve consequências maiores do que, porventura, outros trabalhadores que tenham uma situação mais estável do ponto de vista dos seus empregos. Aquilo que desde logo a Câmara de Lisboa fez, e fizeram muitas câmaras também, foi não privar esses técnicos, que eram técnicos aos serviços dos clubes e que muitos deles, e há pouco não falámos, mas é importante dizer, a administração local, as autarquias, muitas vezes têm programas municipais em que se estabelecem parcerias com o associativismo através de contratos de programa de desenvolvimento desportivo. Isto é uma fonte de financiamento importante, mas que as câmaras também utilizam para que os clubes ganhem capacitação e ganhem autonomia do ponto de vista futuro naquilo que é o abraçar dessas oportunidades. E aquilo que a Câmara Municipal de Lisboa fez desde logo foi não privar esses técnicos de receber os honorários que estavam definidos, fossem de forma direta naqueles que trabalhavam diretamente connosco, fossem através de manter os programas municipais e as parcerias ativas. E, portanto, isso foi desde logo a nossa preocupação e fizemos esse esforço. E hoje em dia continuamos a fazer um esforço de manter os programas municipais em funcionamento, com os devidos constrangimentos, e, portanto, mantendo aqui uma possibilidade que os clubes têm de também ter os seus técnicos com uma parte que nós sabemos que muitas vezes não é a parte única, digamos assim, da sua fonte de financiamento, porque felizmente ou infelizmente, muitos técnicos não têm na profissão de treinador ou de professor num clube a sua principal profissão, é uma profissão secundária. Bom, mas nós vivemos num país em que muitas pessoas têm 2 ou 3 profissões e, portanto, nem sequer podemos dizer que no desporto há uma exceção, é o normal e, portanto, há muito poucas pessoas que, porventura, se tivessem que viver apenas de uma atividade profissional, conseguiriam pagar as suas despesas. E no desporto é muito assim, não é? Aquela atividade que os profissionais desenvolvem nos clubes ao final do dia, aqueles 100, 200, 300 euros, muitas vezes é o suficiente para que as famílias consigam ter a sua vida. E esta é uma preocupação que temos, efetivamente. O layoff que existiu em determinado momento e as medidas de incentivo, enfim, ajudaram, com certeza que ajudaram, mas não chegaram a toda a gente, porque também sabemos que nos clubes e coletividades nem toda a atividade está devidamente enquadrada do ponto de vista daquilo que permitiu depois beneficiar dessas medidas que foram criadas. E, portanto, há aqui, efetivamente, um trabalho que é um trabalho que a sociedade terá como desafio pela frente, que é como é que nós poderemos, no futuro, ir conseguindo dar mais segurança profissional a uma área que, naturalmente, ao longo dos muitos anos, tem sido uma área com alguma precariedade de trabalho associada. A área do desporto tem, efetivamente, essa chancela, não é, de alguma precariedade, ainda que também tenha vindo a assistir, e para terminar, ao longo dos últimos anos, a uma substituição gradual dessa precariedade por, efetivamente, uma relação mais estreita e mais segura com as entidades. E isso também se tem que dizer que é algo que se tem vindo a assistir nos clubes, nas coletividades, enfim, nas empresas do setor desportivo. Isso tem acontecido e na administração pública, nomeadamente local, que tem recebido, felizmente ainda continua a receber, muitos dos técnicos que efetivamente se licenciam na educação física e no desporto e que, portanto, também têm tido um espaço de trabalho nas autarquias. E, portanto, é um desafio para a sociedade. Obrigado, Miguel. O município de Porto Mós também manteve essa ligação com os vários técnicos que desenvolvem projetos, independentemente de alguns acabarem por não se concretizar, mas também foi uma forma de podermos dar esse apoio e esse conforto a muitos dos jovens acabados de sair da área do desporto e que trabalhavam nos nossos projetos de desenvolvimento, e penso que muitos outros pelo país assim o fizeram também. Eu, entretanto, recebi aqui, e isto é a vantagem desta nova interatividade,
recebi aqui uma mensagem do António Reis, e isto também é bom, a confirmar que no site da Confederação de Treinadores de Portugal, que está a fazer um levantamento deste tipo de situações para ter dados concretos para depois poder pedir o apoio à tutela, e isto acaba por ser também uma boa notícia para muitos destes jovens e de outros que têm estas vidas aqui um pouco paradas no tempo. Professor Alfredo, não sei se quer também dar a sua opinião. Sim, muito breve. Eu concordo com os colegas, mas pronto. O desporto, se quer reclamar direitos, a primeira coisa que tem que fazer é cumprir as suas obrigações, não é? E como o Miguel disse, nem sempre relações laborais dos profissionais com os clubes são um exemplo daquilo que é a obrigação legal, não é? E se há o cumprimento dessa obrigação legal, recibos verdes, contratos de trabalho, evidentemente que o Governo e o Estado atribuíram apoios excepcionais para esses profissionais. E, portanto, se as pessoas que estão a recibo verde, sejam eles treinadores, técnicos de exercício físico, se tiver uma quebra dos seus rendimentos, podem ter direito aos apoios correspondentes. Portanto, esse é um ponto essencial, estar dentro da lei para poder beneficiar dos apoios para quem no seu antecedente teve na lei. Depois, outra nota muito importante, o colega Pedro Mortágua falou nisso, atividade física para a população, ser empreendedor. Eu dou um exemplo de um jovem de Rio Maior que há uns anos criou, venha fazer desporto por €1, uma aula por €1. E ele conseguia juntar 50 pessoas para dar uma aula. Ele numa hora limpava 50 €. Cada um levava €1. Tinha uma aula de uma hora, top. E ele levava 50 € para casa, por cada hora que dava. E, portanto, altamente bem pago, 50 € à hora. E, portanto, por vezes é preciso alguma imaginação também para se reinventar na forma de oferecer atividade física às populações, a grupos, a coletividades, por aí fora. Depois, outra nota que queria dar, o senhor vice-presidente falou nisso, as AECs. Muitos municípios põem os clubes de lado quando se trata de dar as AECs e contratar os serviços para as AECs. Eu tenho uma opinião sobre isso e há muitas câmaras que têm feito isso com sucesso, que é alicerçarem-se e fazerem as alianças com os clubes locais mais representativos para poderem prestar o serviço da AECs aos seus clubes. Isso é um instrumento de desenvolvimento dos clubes. É um instrumento de promoção da solidez e do desenvolvimento dos clubes. E, portanto, não basta agora chorar quando, se calhar, entregamos as AECs a empresas sediadas em Braga ou em Lisboa, a Câmara pagou e os clubes estão na penúria, quando podíamos apoiar os clubes para desenvolver, com técnicos qualificados, naturalmente, esses programas das atividades de complemento curricular. Depois, a questão dos programas municipais, eu concordo perfeitamente, muitos programas municipais, nós temos feito muitos trabalhos por esses municípios, desenvolvidos diretamente pela Câmara, de diversas naturezas, mas depois são os clubes, ou os profissionais dos clubes, que enquadram esses programas através de contratos. E isso é também mais um instrumento para desenvolver e capacitar os clubes. Portanto, os clubes podem ser um instrumento de cooperação com o poder político, aquilo que são as políticas públicas e os programas que essas políticas têm. Portanto, eu acho que há aqui uma série de oportunidades que abre, e de facto, mas é um momento de facto atípico que estamos a viver, vai ser transitório, isto vai passar naturalmente, ainda vamos ter mais uns meses fortes pela frente, temos que estar preparados para isso, mas a esperança e a certeza de que, esperemos, para o verão de 2021 as coisas já estejam a crescer e já possa haver regularidade, de facto, menos confinamento e constrangimento para aquilo que são as atividades que os clubes desenvolvem. Obrigado, professor. Nós também estamos aqui no novo período e a partir das 23 vamos ter que estar confinadinhos em casa. Eu vou só deixar aqui uma última pergunta, uma vez também não há tempo para mais, que vem do Jorge Lavrador e que pergunta, que deixa uma questão sobre a gestão do desporto e que se interroga já há algum tempo, e se calhar todos nós também. Porquê uma Secretaria de Estado e não o Ministério do Desporto? Tendo em conta o volume financeiro que todo o desporto envolve e tendo em conta que esta atividade é também uma forte atividade exploradora. Começava se calhar pelo Pedro, depois passava ao Miguel e o professor Alfredo para terminar.
Eu vou ter a resposta politicamente correta, uma vez que estamos a falar de política. Eu acho que mais importante do que perguntar o que é que, se é uma Secretaria de Estado ou um Ministério, obviamente que eu optaria se pudesse decidir por um Ministério, é quais são de facto as funções que nós queremos que o Estado, nos seus vários níveis, venham a ter. Quais são as funções reais que nós, enquanto país, entendemos que essa Secretaria de Estado, idealmente Ministério do Desporto, ou ligá-lo à saúde, como agora recentemente foi feito nos Açores, ou ligá-lo à educação, como já fizeram no continente, mas aqui o mais importante é como é que nós vamos integrar todas essas funções nas outras áreas que eu falei antes, ou seja, tão ou mais importante que isso é como é que vai ser o relacionamento entre essa Secretaria de Estado e esse Ministério, e o da Saúde, e o do Trabalho, e o da Educação, porque não basta integrar o desporto dentro do Ministério da Educação para os problemas ficarem resolvidos. Portanto, primeiro é definirmos quais são as funções que o Ministério, a Secretaria de Estado, a nível central, a nível regional, o Instituto de Desporto, ia dizer do Instituto de Desporto de Portugal, o Instituto Português do Desporto e da Juventude deve ter na prática, se as funções que foram migradas para a ASAI o foram bem ou não, se permitiram que o IPDJ tivesse mais dinâmica ou tivesse menos dinâmica, e isso é que é importante. Antes de pensarmos se é Secretaria de Estado ou se é Ministério, devemos perguntar quais vão ser as funções e, no fundo, qual o propósito de cada uma destas entidades, de forma a que haja uma orientação estratégica e que cada uma destas organizações saiba como é que pode cumprir a sua função para que, de facto, nós consigamos chegar ao objetivo, que devem ser, essencialmente, é a minha opinião, mais importante do que termos neste momento medalhas olímpicas. Eu acho que a nossa grande medalha olímpica é aumentarmos grandemente o nível de prática regular de atividade física. Essa tem que ser a nossa primeira medalha e essa compete, e os municípios, do conhecimento que eu tenho como disse há bocado, os 135 municípios que estão neste programa dos municípios amigos do desporto, de facto, há uma medalha a entregar a cada um destes 135 municípios, porque eles têm atividades, têm programas, isso é independente de terem, em alguns casos, é independente da sua dimensão. Eu agora estou a fazer a ligação à dimensão de uma Secretaria de Estado ou à dimensão de um Ministério. Nós temos municípios de reduzida dimensão que estão a fazer excelentes trabalhos, excelentes intervenções na prática. Porquê? Porque, à semelhança dos de maior dimensão, sabem o que querem, definiram o que é que pretendem e estão a concretizar através de atividades, de programas, de intervenção, de parcerias que estão a fazer. Portanto, esta é a primeira reflexão. Sob pena de nós passarmos de Secretaria de Estado para o Ministério e depois o Ministério não saber o que é para fazer, não estar definido o que é para fazer e a mudança não querer vir ou no futuro não significar nada. Portanto, antes de pensarmos nisso, o que temos que pensar é o que é que queremos dos vários níveis da administração central, regional, local, e aí sim, depois, eu acho que é fundamental, repito, contar com as células que estão espalhadas por todo o nosso território, que são um movimento associativo, que tem uma força enorme, que tem a vantagem de estar alicerçada, é uma vantagem em alguns casos, uma desvantagem noutro, é alicerçada em muito voluntarismo, voluntariado de muitas pessoas que emprestam de forma interessada, mas não interesseira, energia e do seu tempo de família, muitas das vezes, e profissional, para o bem comum
das sociedades, e isto é uma mais-valia enorme, porque qualquer empresa que tivesse organizações em cada um dos municípios em que tivesse que pagar aos seus colaboradores, ao número de colaboradores que temos, como por exemplo o número de dirigentes que temos em cada, já só falando no presidente do clube, isso tem custos incalculáveis. Portanto, o país tem que perceber, primeiro, que no futuro gastará menos dinheiro na saúde se investir mais na atividade física e no desporto, e isso é muito mais fácil porque nós temos estruturas apoiadas em dirigentes que não ganham e que muitas das vezes até dão aos clubes para que eles funcionem. Portanto, este é um meio mais barato que nós temos. Obviamente que estou de acordo com os colegas no que diz respeito à capacitação. É importante capacitar as pessoas que estão nos vários níveis de decisão nos clubes, mas eles são de facto já muito capazes. Aquilo que há para capacitar tem mais a ver com as questões mais técnicas do que propriamente aquilo que é mais valioso, que é a vontade, a persistência, os dirigentes já o têm. Muito obrigado, Pedro. Miguel, também pedia para acelerarmos aqui um bocadinho. Muito bem, muito bem. A questão orgânica é sempre uma questão relevante e importante. Não creio é que se possa estabelecer aqui alguma relação proporcional entre eventualmente uma posição orgânica mais favorável ou menos favorável possa ter alguma expressão do ponto de vista daquilo que são efetivamente as políticas públicas. Até penso que é uma excelente repto que eu consigo interpretar aqui das palavras do Sr. Vice-Presidente, junto dos alunos do professor Alfredo Silva, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que daria seguramente uma belíssima tese de doutoramento, seria estudar ao longo dos anos naquilo que foi as diferentes posições que o desporto foi ter organicamente, se isso tinha alguma correspondência efetiva em termos de políticas públicas. Eu não creio que essa correspondência nos dará uma grande resposta positiva, mas nós não temos que inventar a roda, efetivamente. E há pouco o Pedro falava de uma coisa interessante que eu pego na deixa que fez, para dar um exemplo concreto. Eu, poucos dias antes do confinamento de março, tive a oportunidade de visitar a Haia, na Holanda, e na Holanda o desporto está integrado na saúde, mas não foi desde o ano passado, é há 20 anos. E em Haia, todos os anos, eles produzem um estudo em que manifestam publicamente que um euro investido na atividade esportiva se reverte em menos 2,8 euros, acentua esta questão que é importante. 1 euro investido na atividade esportiva reduz 2,8 euros nas despesas do Ministério da Saúde. Eles descobriram isto há 20 anos e há 20 anos puseram o desporto ao serviço da saúde. E, portanto, nós ainda andamos a discutir dialeticamente se o desporto é saúde, se não estaremos depois a ser subjugados, se tivermos aqui uma colagem à saúde. Enfim, são aquelas discussões dialéticas que nos têm feito efetivamente retardar em termos de desenvolvimento, quando outros países já estão noutro patamar, e não é por acaso quando vamos olhar para os índices de prática desportiva, que é algo que nos incomoda a todos, enfim, não temos muita base para comparar países baixos como Portugal ao nível desses índices de prática desportiva. Portanto, provavelmente haverá aqui alguma responsabilidade do ponto de vista de onde é que colocamos o desporto organicamente. Não sei se Secretaria de Estado ou Ministério nos vai resolver o problema. Parece-me mais que é a teia de relacionamentos e de importâncias que o desporto pode vir a ter mesmo, esteja numa posição hierarquicamente maior ou menor, é que nos pode dar essa visão de futuro e comprometer que, efetivamente, olhamos para o desporto não apenas para dizer que é algo de importante quando ganhamos as tais medalhas, mas no dia-a-dia daquilo que é a nossa atividade. E isso é que nos falta, efetivamente, é no dia-a-dia da atividade e não apenas quando temos os nossos Miguéis Oliveiras e outros grandes campeões, como a Telma Monteiro, que sobem ao pódio, e aí todos nós somos desporto, por 1 hora, por 1 minuto, por uma medalha, mas depois, todo o resto do tempo, esquecemos que, efetivamente, esse desporto existe. Obrigado, Miguel. Professor Alfredo, para terminar, muito bem, mangas, agora que estávamos bons vou fechar mesmo. Ainda hoje, esta manhã, estive a discutir com os nossos alunos o Miguel Oliveira. Mas vou comentar o seu repto, Sr. Vice-Presidente. Toda a classe política correu a 200 para dar os parabéns ao nosso motociclista, certo? Pergunto, porquê é que o Grande Prémio do Algarve não foi transmitido em direto em sinal aberto para aumentar o orgulho dos portugueses pela sua população e neste tempo de confinamento, aumentar o bem-estar, que a gente sabe que o orgulho nacional é aumentado com os sucessos esportivos,
Zero. Não há um financiamento para garantir a transmissão do Grande Prémio de Portimão, Portugal, em sinal aberto para a população ver, mas há uma corrida aos parabéns. Pronto, e debatemos isto durante meia hora numa aula, mas foi muito interessante. Bom, mas sobre o repto que lançou relativamente àquilo que é o Ministério ou uma Secretaria de Estado, queria dar uma nota muito breve. Temos o caso da cultura. A cultura reivindicou e deixou de ser a Secretaria de Estado da Cultura e passou ao Ministério. Mas os problemas continuam. Os profissionais e o setor não estão satisfeitos por causa da orgânica ter passado a Ministério. Portanto, não é um problema de orgânica, é um problema de políticas, como dizia o Pedro. Eu entrei para a Administração Pública Desportiva em 1994. Já lá vão alguns anos. E encontrei o Pedro Montrago por lá também, nestas leads da Administração Pública. E sei bem do que falam. Portanto, a questão das políticas e dos recursos não existem, não é? O Programa Nacional da Atividade Física da DGS tem umas migalhas. Para ir ao encontro que o Miguel estava a falar do desporto ao serviço da saúde. Tem umas migalhas. O Programa Nacional do Desporto para Todos do IPDJ tem também recursos muito curtos. São boas intenções, mas se não põe lá os recursos, não avança. Não é possível garantir objetivos de reduzir o nosso sedentarismo de 68%. Estamos em terceiro lugar na cauda dos 27 países da Europa em sedentarismo. Isto é que era o grande desafio, o grande desígnio nacional, além de passarmos mais câmaras para cuidados intermédios ou cuidados intensivos, é também sairmos da cauda do sedentarismo, com políticas ativas, com recursos que se vejam para os programas poderem funcionar. O desporto escolar, sabemos como é que as coisas funcionam. Daqui a dias fizemos um estudo, 22% dos alunos é que participam do desporto escolar. E depois perguntamos, e fora da escola? 50% dos alunos da escola, idade escolar, participam nos clubes e fora da escola. E, portanto, eu acho que o problema aqui não é tão orgânico, é mais de política e de estratégia e de afetação de recursos. Também é conveniente dizer, temos bons exemplos. França, não é? O nosso sistema desportivo foi sempre muito inspirado nos franceses. Os franceses já tiveram o Ministério da Juventude e Sport, não é? O Ministério da Juventude e Desporto. Eu fui lá fazer uma visita há uns anos, tinham um Ministério da Vida Associativa. Estão a ver? Subiram o vida associativa, tem que ter um ministério para tratar estes assuntos a mais alto nível com recursos, porque se reconhece que a vida associativa, desportiva e outra, é fundamental para o desenvolvimento do país. E foi criado um ministério há 10 anos atrás, em França. Pronto, nós não conseguimos copiar estas coisas boas, nem ter políticas, nem recursos suficientes. Vontade de afetar recursos. E eu terminava com um ditado que gosto muito de usar, que é muito útil para quem usa de muitos discursos, que é: ponha os recursos onde põe os discursos. Tem toda a razão, tem toda a razão. Bom, agora é que estávamos mesmo no ponto para voltar ao princípio, mas vamos ter que ser rigorosos também, vamos dar aqui um exemplo para o país. Apesar destas limitações, acho que foi um bom momento poder partilhar convosco a vossa informação, o vosso conhecimento e podermos também passar para outros, mais novos, mais velhos. Tinha aqui um conjunto de perguntas enorme, mas não é possível, mas certamente haveremos de conseguir fazer numa outra altura e agradeço realmente toda a vossa participação, a vossa disponibilidade. E é sempre um gosto poder encontrá-los desta forma agora digital, mas o Miguel, como falava no nosso castelinho logo no início, havemos de nos encontrar todos no nosso bonito castelo e certamente havemos de reforçar estes laços de amizade que são extensivos a todos vós. E assim agradeço a vossa participação e relembro que na próxima quinta-feira voltamos aqui com um webinar, desta vez numa perspectiva de atividade em si mesma. Vamos ter cá o vice-presidente da Federação de Atletismo, o Paulo Bernardes, o Júlio Vieira, que é vice-presidente da Federação de Futebol, e o Pedro Sequeira, que é também vice-presidente da Federação de Handball, mas ao mesmo tempo também representa os treinadores, e os treinadores também têm para aqui um conjunto de problemas com as cédulas e meias cédulas, para além do trabalho que não conseguem desenvolver. Portanto, é mais um ponto de interesse, desta vez focado na prática. Agradeço-vos a todos, quem nos esteve a ouvir, e eu sei que foram bastantes,
depois oportunamente eu irei dar-vos também esta indicação e das perguntas, far-vos-ei chegar também para poderem ter retorno do que aqui se passou. Agradeço mais uma vez, muito obrigado a todos, e se não nos virmos antes, um bom Natal, ainda é cedo, mas ao mesmo tempo já está aqui muito próximo, e agradeço em nome do município de Porto Mós. Todos vós, muito obrigado. Vamos ficar com o nosso vídeo promocional, porque também tinha aqui uma pergunta a dizer se realmente o desporto não vai deixar de passar a ser federado e vai voltar à natureza e cada um vai fazer por si. E este nosso vídeo é um pouco também de espicaçar e aguçar aqui o apetite. Muito obrigado a todos e até sempre. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Acho que vai. Tá. Tá.